delícia estar entre os meus pares, os professores, né, o pessoal da educação, isso é muito bom. Bom, primeiro agradecer a presença de vocês, estar aqui nesse espaço para abrir debates mesmo, para que a gente possa conversar, esclarecer, colocar as experiências de vocês também é muito importante, porque ilustra muito o tema, né, e contribui para novas práticas. Hoje nós vamos falar sobre literatura, e para falar sobre literatura a gente precisa de todo mundo que gosta de literatura. Então eu trouxe comigo aqui as minhas colegas, Mariana e Helenice, que estão aqui para dar voz para vocês. E animação, gente. E aí, Mariana? Estou aqui no cantinho, mas já a gente vai circular com esse microfone, porque, afinal, o programa se chama Fala Educador, né? Então, nós queremos que vocês falem, tá bom? Que vocês contribuam, tragam suas práticas. A Thaís vai falar um pouquinho, assim, vai trazer mais curiosidades, né? Fomentar mais perguntas, tá bom? Para vocês trazerem e participarem junto com a gente. Estou aqui com a Griselda, que chegou cedo. Foi. Muito. Ai, que bom. Que bom. E o pessoal da manhã já contou algum spoiler, alguma coisa? Não? Isso que é bom, porque daí fica o gostinho da surpresa, né, gente? Porque assim, a gente vai jogar água na plateia, vai cair bexigas, vai ser aquela loucura. Brincadeira, gente. O Luciano deu um spoiler, mas assim, a gente já bloqueou ele, porque senão é marmelada, né? Não pode. Mas vai ter brincadeira, sim, né, para a gente dar uma descontraída com premiação, porque a gente gosta de um prêmiozinho, que vale a pena. Tem que valer a pena o trânsito que vocês pegaram, né, gente? Não é verdade? Bom, mas voltando ao tema, nós vamos falar hoje sobre a literatura na formação humana. E aí, assim, como nós já comentamos, né, a ideia do programa é que dê fala aos professores. Então, vamos falar sobre os temas, né, sobre as particularidades dentro da escola, como que isso acontece dentro do ambiente escolar, as dificuldades e também tudo aquilo que vocês têm conseguido de sucesso, né? Qual que é a receita do sucesso na escola de vocês. É importante compartilharmos isso também. Bom, para falarmos mais sobre esse tema tão gostoso, eu convido ao palco a autora Vanessa Merici. Vanessa Merici é jornalista, contadora de histórias e escritora. Pós-graduada em A Arte de Contar Histórias, ela acredita que a narrativa é uma poderosa forma de expressão artística capaz de transformar vidas. Vanessa é autora dos livros Mitaí Conta Até 10 e Que Barulho é Esse Mitaí?, publicados pela Elo Editora. Além de escrever, ela ministra cursos e palestras, compartilhando seu conhecimento com professores e entusiastas da literatura. Para a Vanessa, as histórias ficam escondidas atrás de uma janela à espera de alguém que a abra, convidando a todos a se inspirarem com suas palavras. Muito obrigada, Vanessa, pela sua presença aqui com a gente. Eu é que agradeço, é uma honra. Eu estou muito empolgada de estar aqui. O que a gente fez de manhã foi uma delícia, foi a prova clara de que esse aqui é o lugar certo, o ambiente certo e a coisa certa para a gente fazer pela formação, não só das nossas crianças, mas de todo leitor. Literatura é uma coisa que liberta, e nós estamos aqui para falar do quanto isso é importante e do quanto isso impacta a nossa vida. Então, muito obrigada por essa acolhida e, editora Elo, por me propiciar este momento. Muito obrigada. Palmas para ela, né? Vamos receber com bastante carinho. Essa fala da Vanessa é um aconchego para a gente, que é leitor, né? E estar próximo de uma autora tão gostosa, potente. Obrigada. Bom, convido também o autor, poeta, Milton Célio. Recebam ele também com muito carinho, porque ele é um fofo, vocês vão amar ele.
Milton Célio é formado em Direito pela PUC São Paulo, professor de língua portuguesa e estreou na literatura infantil em 2003. Seu estilo literário é marcado por humor refinado e concisão poética, características que lhe renderam prêmios, incluindo o selo altamente recomendável da Pinilige e o 3º lugar no Prêmio Jabuti em Ilustração de 2013. Suas obras como A Tartaruga, Barco à Vela e O Gigante que Não Usava Gravata Borboleta, publicadas pela Elo Editora, continuam a cativar leitores de todas as idades. Milton Célio é uma presença ilustre em nosso evento, unindo literatura, educação e criatividade. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade que vocês estão me dando aí para conversar sobre literatura infantil, que é um assunto que, com certeza, a gente ama, né? Não poderia deixar de ser assim. Agradeço também, vocês são de Cotia, né? Eu trabalhei durante um tempo muito grande ali do lado, em Itapevi. Eu era da prefeitura de Itapevi, eu era procurador municipal de Itapevi, estive ali nas redondezas várias e várias vezes. Então, eu me sinto em casa, sobretudo porque eu sou da área da educação, eu dei aula durante 10 anos, me sinto mais em casa ainda. Eu dei aula na rede pública estadual e me sinto bem entre vocês, professores, educadores, diretores, diretoras, professoras, educadoras, né? Me sinto muito bem. Então, obrigado, agradeço ao grupo, né? Elo Editorial, a Elo, que publicou alguns livros meus, e fico à disposição de vocês para esse bate-papo, e contente. Isso, porque promete esse bate-papo. Principalmente o cantinho aqui, viu? Vou dar um spoiler, que o cantinho de cá, de manhã, bombou no quiz, viu? Então, fiquem à vontade para falar. Eu conheço você. Tudo bem? Então, fiquem à vontade para falar bastante, para trazer as perguntas, as referências de práticas de vocês em sala de aula. E o cantinho de manhã, né? Não disse a que veio, mas mostrou que estava aqui para jogo. É isso aí. Bom, pessoal, vamos iniciar, então, o nosso bate-papo, né? Como eu disse, a gente vai falar sobre a literatura para as infâncias, para a educação infantil, né? E aí eu quero começar já com uma pergunta que é capciosa e a gente sempre também ouve muitas pessoas desvalorizando a literatura para as infâncias. Então, por que literatura para a educação infantil? Por que literatura para as infâncias? Quero iniciar com essa pergunta para os autores. Pergunta capciosa começa com a minha colega. Tá vendo como ele me trata, gente? É assim. É capciosa, mas não é muito, né? Porque acaba ficando muito clara essa coisa do que é prioritário, né? Na verdade, o que a gente tem que falar é sobre o inverso dessa moeda, né? A gente tem que falar da importância da literatura e não da desimportância que se dá, né? Para o autor de literatura infantil, é tão perigoso escrever mal para a criança, não é, Milton? É tão perigoso você errar a mão de alguma coisa que você quer fazer, que, assim, eu não consigo conceber, e pior é que existe muito, mas eu não consigo conceber um autor que se entrega à literatura infantil sem pesquisar, sem trabalhar, sem estudar, sem conversar com as crianças, sem entender os processos da infância. Agora, antes de chegar nisso, a gente tem que entender o nosso próprio papel enquanto escritor e enquanto ferramenta para a literatura, né? O que a literatura significa? Para mim, ela é libertadora, já disse isso, e não há mecanismo de entendimento e crescimento sociocultural, antropológico, psicológico, do que você está passando conhecimento. E como é que você passa conhecimento? Né?
Não você vai para a oralidade, você vai para o letramento, você vai para o livro, é inexorável, não tem como não ser, né? Então, fazer parte desse processo é de uma responsabilidade sem tamanho. A gente estava conversando aqui, eu e o Milton, a gente trabalha para caramba, tá certo? Estamos assim com um pouquinho mais de 30 anos, né, Milton? E nesses... Você está com um pouquinho mais. Né? Pouquinho mais de 30 anos já faz tempo, e quem é criança há mais tempo sabe. A gente precisa, para escrever para a criança, ter um profundo conhecimento e um profundo respeito pelo que a criança é, pelo que ela será, pelo que aquilo que a gente é e aquilo que a gente espera na nossa função, né, de produtor de produção literária. Acho que é isso que você perguntou? Muito bom. Tá bom. Eu achei ótimo, né? Palmas, gente, porque uma resposta dessa... Eu acho que, talvez, assim, você falando, eu fiquei pensando o quanto você deve cuidar da sua criança interior. E é fundamental, porque senão você perde a mão também, né? Porque a gente está lidando com o lúdico todo dia. Verdade. E é verdade, gente, a gente está beirando... Posso falar a tua idade, Milton? Isso. O Milton está beirando os 35. Isso. Eu estou beirando os 36. Que ele falou que eu estou mais velha que ele. Olha, Milton. Na verdade, assim, se a gente não tem esse lúdico dentro de nós, a gente perde mesmo a mão. Mas eu acho que, sobretudo, está na percepção, né, de saber ouvir, fundamentalmente. Eu sou contadora de histórias. Um bom contador de histórias tem que ser, sobretudo... você também é, né? Deu um sorriso ali que iluminou. Parceira, estamos juntos. Um bom contador de histórias tem que ser, sobretudo, um bom ouvinte. Uma boa educadora, um bom educador tem que ser, sobretudo, saber se educar, estar educado para... Né? Então, é muito gostoso isso que você traz, porque quando você fala de ser um bom ouvinte, né? A Cecília Bajura, ela fala muito sobre a escuta. A escuta, ela fala assim que ouvir não é só escutar as palavras, mas para ouvir a gente tem que ver, tem que olhar, né? Porque aí o corpo fala, né? Os olhos, tudo fala quando a gente está se comunicando. É a multilinguagem. Milton, e para você? Você que é esse meninão, né? Sempre muito jovial, brincalhão. Falar sobre a importância da literatura falar o mais do mesmo. Todos nós temos essa consciência, todos nós aqui da educação sabemos da importância da educação, da literatura. Eu tive a oportunidade de ser professor. Como eu disse na apresentação, eu fui professor durante 10 anos, e o meu contato com a literatura deu-se nessa ocasião. Eu vi, na verdade, a importância do professor no que diz respeito à literatura. 10 anos é uma prestação grande de serviço, um respeito muito grande que a gente tem que ter pelo aluno e pela aluna. E isso me encantou. Talvez até me despertou o interesse de escrever, porque o escritor só aparece depois do professor, ou se ele aparece antes, é o professor que abre todas as janelas para o aluno e para a aluna, não é verdade? A gente sabe disso. É o filtro, né? É o filtro do escritor. É ele que vai trabalhar cada palavra, né, que vai acrescentar alguma coisa que não se percebe no livro. É ele que é o intérprete desse escritor e dessa escritora. Então, é assim, quando adolescente, eu me apaixonei pela literatura, eu lia muito mais do que leio hoje, infelizmente, minha criança interior está assistindo mais séries de televisão do que lendo. Precisa alimentá-la. Que está sendo mais rápido, mas... Enfim, então eu tive essa oportunidade, eu me apaixonei por poesia. Eu era mais
próximo da poesia do Carlos Drummond de Andrade do que os prosadores, então eu gostava demais. Tinha uma certa intolerância pelos clássicos na época, né, que a gente tinha que ler para fazer o vestibular, como quase todo adolescente. Eu gostava mais de Admirável Mundo Novo, 1984, que foram livros que os professores e professoras me apresentaram na adolescência. Eu tive essa sorte. Eu acho que tudo foi sorte. Depois da aula, foi uma grande sorte. Acho que a minha formação nasce muito de ter dado aula, essa troca, né, com os alunos. Eu dava aula para o ensino médio, que era o colegial. Mas eu tinha colegas, né, as minhas colegas, os meus colegas davam aula também para o pessoal menor, no SESI. Eu dei aula no SESI. Então, conheci muito. Eu cheguei a substituir uma colega. Foi a primeira vez que, dando aula, eu fui chamado de tio, porque eu estava dando aula para uma turma pequenininha. Então, esse contato com a literatura começou na minha adolescência, pré-adolescência. Depois, eu incorporei isso dando aula, né, porque eu dava aula de português e uma das disciplinas era literatura. E depois, escrevendo. A importância de escrever, como disse a Vanessa, é muito grande. Se a gente errar a mão, a gente pode... Eu acho até que esse risco não é tão grande na medida em que nós temos os filtros, né? A editora é um filtro, os professores e professoras são outro filtro, mas a gente se corrige antes de que aconteça alguma coisa desnecessária, né? Como eu escrevo basicamente poesia, mesmo a minha prosa tem um conteúdo poético muito grande, eu fico mais nessa musicalidade da palavra. E por vezes eu incorro em prosa, assim, uma prosa poética. A minha preocupação é mais essa música, essa sonoridade, esse encantamento que a palavra desperta, né? Então, eu sou basicamente um escritor de poesia, quiçá um poeta, não tão grande, muito longe de grandes poetas que existem no Brasil, né? Que existiram no Brasil, mas eu me esforço para escrever um pedacinho da minha história. Ai, que lindo! Parabéns. E o seu olhar poético, ele é tão sensível e tão dedicado às infâncias que você escreve tão bem para as infâncias, né? Não tanto, tem o Milton, ele tem alguns livros no projeto Cantando e Contando, que é poesia e poesia musicada, que é um olhar para as infâncias desde a primeira infância. E por mais, né, que é bonito o que você diz, porque você trabalhou com crianças maiores, né, adolescentes, mas sempre com esse olhar refinado para as infâncias. Bom, antes de jogar para a plateia, viu, meninas? Eu quero fazer um combinado com vocês, porque a escola nunca sai da gente, né? Então, combinados, eles acontecem o tempo todo, né, dentro do ambiente da educação. Como eu disse no final, nós teremos uma brincadeira. Para participar da brincadeira, vocês têm que estar seguindo a Ela Editora e a Perabook para validar o vencedor. Porque só vence, só recebe o prêmio quem estiver seguindo a gente nas redes sociais, tá bom? Então, quem ainda não está seguindo, tem esse tempo todo para entrar nas redes e começar a seguir a gente, porque na hora do jogo é jogo. Treino é treino e jogo é jogo, tá bom? O pessoal aqui do cantinho já vão se preparando, porque o cantinho se revela na hora do jogo, viu, gente? Eu vou já avisando para vocês. Bom, meninas, tem alguma pergunta das professores? Temos sim, Thaís. Eu estou aqui com a Zélia, e a Zélia gostaria de fazer uma pergunta. Palmas para a Zélia, gente, porque ser a primeira tem que ter muita coragem. Boa tarde. Assim, eu queria saber, vocês falaram muito no lúdico dentro de vocês. Eu acho assim, o lúdico dentro da gente é muito importante para a vivência infantil. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que vocês também têm o lúdico do professor também, né? Na cabeça de vocês. Porque, para a gente trabalhar, a gente tem que ver esse todo, né? E eu queria falar assim, como que vocês têm assim,
uma prática para a gente, se você tem alguma sugestão de prática. Que não seja só a leitura, claro que a leitura é muito importante, as gravuras muito mais ainda, onde a criança viaja, né, através das gravuras, mas se tem umas outras que vocês podem nos ajudar. Ô Zélia, boa tarde, obrigada pela pergunta. Eu vou te dizer uma coisa. De manhã eu disse uma frase que é uma frase que me emociona muito, que é da Tatiana Belink. A Tatiana Belink dizia assim: um livro cabe dentro de uma bolsa, mas dentro de um livro cabe o mundo inteiro. Então, vamos começar assim, da percepção desse mundo inteiro. A criança, ela vai perceber esse mundo até onde ela consegue chegar. Já o professor consegue chegar mais além, né? Eu não vou cair aqui com você no lugar comum de falar assim, então, vamos lá para a escrita criativa, vamos para as atividades X, Y, Z, porque eu acho que isso vocês sabem melhor até do que a gente, porque essa é a prática de vocês, e eu acho que tem um trabalho intensivo nesse sentido. Mas o que eu penso, e que é uma coisa que me conforta profundamente, é saber que há educadores, por exemplo, que estão aqui hoje reunidos para discutir isso que você está falando, né? Para discutir exatamente, então, como é que a gente avança, como é que a gente vira a página, vai além da página 2, né? Quais são os exercícios, quais são meus movimentos? Eu acho que são todos os possíveis, os movimentos de alma, inclusive. Os movimentos arquetípicos, inclusive, porque é uma questão de conexão e percepção. Então, o livro vai falar com uma criança. Hoje de manhã eu contei uma história de um impacto de uma história numa menininha que tinha passado por um trauma. A história que foi contada para ela era uma história que dizia uma coisa, para ela impactou de uma outra forma. E é assim que a roda gira, né? Na medida em que vai impactando. O livro pode falar comigo hoje, um poema do Célio fala comigo de uma maneira, como fala com você de outra maneira. Eu acho que cabe, então, a gente a dar vazão e a respeitar todas essas maneiras. A fazer com que a criança, e não só a criança, não só o aluno, mas o professor, ter o livro, ter a literatura como objeto de desejo. Entender que aquilo é um caminho. Então, hoje, por exemplo, eu estava falando de um original que eu tenho, de um livro que ainda não saiu, mas é um original que é a história de uma menininha que, na casa dela, tem diversos livros que estão enfeitando uma parede. Ninguém pega naqueles livros. Bom, exemplo, claro que eu não tirei essa história de lugar nenhum. Basta entrar em algumas bibliotecas que acham que livro não tem que ser mexido, não tem que ser manuseado, porque vai estragar. Então, tinha aquele monte de livro. Ninguém lia para aquela criança. E, de repente, ela não sabia ler, não era ainda alfabetizada, letrada, né? Mas ela pega os livros e o primeiro que ela pega, ela monta um castelo. E é muito legal você montar uma casinha no chão com o livro aberto, né? E a criança pode não estar lendo ali, mas ela está com o livro, ele é um objeto de seu desejo. Então, essa alegria, eu sou uma apaixonada, então eu falo disso apaixonadamente. Essa alegria do manuseio do livro, essa alegria de um poema, de uma história infantil, de um livro infantil, seu objeto do desejo, é o que alimenta essa nossa vontade de fazer com que as crianças entendam que a literatura é libertadora. E aí eu volto para Tatiana Belink. Dentro de um livro cabe o mundo inteiro, gente, o mundo inteiro. Né? Nossa, e é muito isso, porque o Paulo Freire dizia, né, que ler está para além da decodificação.
né? Quando a criança monta essa casinha, ela está trazendo para o mundo concreto a metáfora, a beleza das histórias, do imaginário, do simbólico, né? E isso é letramento, isso é alfabetização, isso é multilinguagens, né? Muito, muito bonita o seu exemplo. Parabéns, obrigada. Exatamente. Sim. E o céu é o limite. Quantas imaginações, quantas histórias estão sendo contadas ali, né? E por isso que é importante o exemplo, como você traz, né, dessa história que você conta, dos livros que estão ali, mas que não são utilizados. A gente precisa também ter essa iniciativa de pegar o livro e trazer para a criança, e não só um enfeite, um objeto de desejo, mas que fica inacessível, né? A gente precisa manusear ele. Mariana, tem pergunta ali, pessoal. A Patrícia quer fazer uma pergunta. Eu queria perguntar para o Milton, que ele teve uma fala que me deixou incomodada, acho que no bom sentido, mas assim, que você falou mais do mesmo, né? Então, assim, aqui nós temos gestores, né? São professores, coordenadores e diretores, e às vezes nós temos essa dificuldade de essa literatura que a gente está sempre falando, que a Zélia falou, a Vanessa falou muito bem sobre essa questão do encantamento, mas, às vezes, isso no dia a dia da rotina, como que a gente pode, né, de certa forma, contribuir com o nosso grupo, com a nossa equipe, para que não seja mais do mesmo, né? Motivar esse educador, esse professor, porque, assim, pelos livros que vocês escrevem, né, vocês estão sempre escrevendo livros, e não é mais do mesmo. Cada vez é uma coisa nova, é um encantamento novo, mas como nós, né, como gestores, podemos continuar encantando nossos educadores, fazendo com que eles possam encantar as crianças. Não, tá, tudo bem. Quando eu digo que é mais do mesmo, eu disse o seguinte: falar sobre a importância da literatura. Todos nós sabemos qual é a importância da literatura. Nesse sentido, o que eu digo é repetir a exaustão o que a gente já sabe. Não dá para criar uma desimportância da literatura. A literatura é tudo, né? É o começo de tudo. Sobre a motivação, né, associando a sua pergunta e a da Zélia, a criança é lúdica pela própria natureza. Ela já é um ponto de interrogação. A criança sempre surpreende. E cada criança surpreende a gente de uma maneira diferente. Então, o que se pede ao professor, à professora, é interagir com a criança nesse mesmo ritmo de descobertas. Porque a criança vai cobrar a gente por isso, né? Olha, eu vou fazer um intervalo para falar alguma coisa. A importância que eu dou para o lúdico. Faz uns 30 anos, eu comecei a inventar jogos para a indústria de brinquedos. Já fiz os chamados board games para todo mundo, para a revista Veja, para essa concessionária CCR, já fiz para todo mundo. Enfim, programas de rádio. E, normalmente, eu faço para essa empresa chamada Grow, que é o mercado. Vocês conhecem a Grow, que faz War? Já ouviram falar? Então, esse meu contato com o entretenimento, com o lúdico e com a criança, nessa trindade, já é muito antigo, antes mesmo de eu começar a escrever. Sem esquecer que eu dei aula durante muito tempo, e isso exigia de mim um comportamento especial, diante da necessidade que eu tinha de me reinventar todo dia como professor. Um ano depois, ninguém mais aguenta o professor se ele seguir a mesma trilha, se ele não aparecer com algum sorriso novo, com alguma proposta nova. Isso vai partir de cada um de nós, né? Quem sorri mais, quem sorri menos, quem chega mais bem-humorado. O natural aquilo que se pede, na medida do possível, é que o professor chegue sempre sorrindo, que o sorriso já desarma todo mundo, né? Enfim, eu não sei se vocês já ouviram falar de um jogo chamado Resposta Mágica? Alguém já ouviu? Pega a tabuada. Já, então, são jogos que eu desenvolvi, né?
Eu acho que eu passei muito de 300, 400 jogos no mercado. Depois, essa coisa do divertido, do lúdico, da necessidade que eu tinha de despertar a atenção, o interesse, eu tentei passar para o meu trabalho na literatura. Então, são dois momentos distintos. Como professor, eu procurava chegar de uma maneira diferente na sala de aula. Foram 10 longos anos. Eu não vou falar da metodologia, porque a gente pode inventar 1000 coisas para despertar a atenção do nosso aluno, da nossa aluna. Mas eu procurava chegar de uma maneira que eu surpreendesse a sala, a classe, minimamente, né? Porque se eu caísse naquela coisa reprisada, repetitiva, com certeza eu ia provocar sonolência, bocejo, de enfado. Então, eu tentava quebrar. Você já entra e se depara com uma plateia que minimamente sabe quem você é, o que você fala, qual é o seu tom de voz, qual é a aula, que às vezes você até antecipa a aula que você vai dar, né? Sempre lembrando que eu dava aula para um público maior. Então, o que eu procurava era romper com essa... Com o trivial, talvez? Com o trivial, e eu procurava, porque para sobreviver 10 anos com alegria, com prazer, eu procurava chegar em sala de aula sempre de uma maneira diferente. Eu tenho o hábito de brincar o tempo todo, de fazer piada dentro de limites e tal. Então, isso ajudava. E sempre ter um olho atento ao público, ao meu público, né? Porque a classe também é um ser coletivo que surpreende você. É engraçado, tanto é que é muito comum, pelo menos era na minha época, deve ser ainda, você sair de uma classe A e ir para uma B e achar que você está num ambiente completamente diferente, né? É um organismo vivo a classe. Nós somos organismos coletivos. Então, eu procurava também interagir com essas diferenças. Eu acho que isso já responde um pouco do que foi perguntado pela Zélia, e, em parte, acho que o que você perguntou, que a gente tem que se recriar o tempo todo, né? Se você se repetir para o bem ou para o mal, você vai causar enfado, você vai deixar o cansaço natural. Muita gente vai adivinhar quem você é. Você já é um livro aberto, né? Para criar uma metáfora com o livro, nós somos um livro aberto, todos nós. A nossa mãe nos conhece, os nossos filhos, namorados, namoradas, todo mundo sabe mais ou menos quem somos. Quando você vira uma página adiante, você surpreende. Eu acho que causar essas surpresas ajuda na educação, né? Eu posso só acrescentar uma coisa? Queria lembrar que o Milton Célio, a formação dele, ele é advogado. E eu sou jornalista da área de economia e negócios. Portanto, nós temos uma formação de um trabalho que, em muitos momentos, é árido, é bastante árido. E a gente chega aqui com uma paixão pela literatura infantil por conta de uma postura, por conta de se entregar a isso. Que, assim como vocês, educadores, se entregam para as crianças com o que o Milton está dizendo, né? Não dá para sair de uma sala e entrar na outra sem entender o movimento que aconteceu. Não dá para lidar com uma criança um dia e, no dia seguinte, achar que será a mesma coisa, porque não será. Então, eu acho que assim, o que nos alimenta nessa possibilidade de ludicidade é se entregar a isso de corpo e alma. Então, eu tenho 4 filhas que me acham absolutamente maluca. E eu fico achando que eu devo ser um pouco maluca mesmo, porque para você escrever, gostar, entender, falar a linguagem da criança, escrever um poema para a criança, você tem que estar muito disposto e você tem que estar muito apaixonado por isso.
Então, eu acho que tem um caminho aí que se abre para a gente quando a gente se coloca à disposição de. Eu quero arrematar, né, o que vocês comentaram e trazer para o nosso universo escolar. Eu também já fui da coordenadora como vocês, da gestão. É o encantamento. A gente está sempre falando isso com os professores, né, nos planejamentos e nas propostas. Buscar o encantamento. Como que a gente pode encantar as crianças? Porque é um convite à leitura. Como que eu faço um convite? Né? A gente acabou de falar sobre as escutas, ouvindo essas crianças, observando a minha turma. Como que eu posso convidá-los a se interessar por esse objeto que eles têm uma certa paixão, mas que, se nós não soubermos aprimorar, né, e instigar o encantamento, a gente vai afastar, né, em algum momento. Muito obrigada pelas colaborações de vocês, e foi uma pergunta maravilhosa, hein? Parabéns, obrigada. E Adoro eu acho essas que tem perguntas que causam respeitar, né? inquietação. Tem que respeitar a criança também. Outro dia eu estava Exatamente. contando história numa escola, e era um livro que tem uma foto minha, é um livro publicado, sei lá, em 2012, estava completamente diferente. E aí, eu estava com o cabelo castanho. O menino pegou o livro e virou assim, falou assim: é você? Eu falei: sou. Eu só mudei o cabelo um pouquinho, deixei branco. Ficou bom? Ele falou: não. Ai, meu Deus. Desmonta, gente, né? Então é isso. Ter olhar para isso também. Também. Bom, pessoal, no começo, o Glauco ele convidou vocês a participarem, né, de uma espécie de gincana da melhor foto. E nós já temos os vencedores. Vai aparecer aqui na tela. Vamos ver quem são? Se for o Milton e a Vanessa, eu já vou falando que é marmelada. E o Luciano também não pode. Vamos ver. Lá, a Francis Patti. Muito bem! Parabéns! Nossa, que foto linda, realmente. Corações e mente atentas. Qual a importância que você dá à literatura? Olha, que pergunta! Parabéns, parabéns. Vem receber seu livro. No final, a gente abre um espaço para você receber um autógrafo, tá bom? Tem mais algum, Mariana? Acho que tem mais um, né? Vamos ver. Tarararam. Olha lá. Anastácia Macedo. A literatura é o que nos une. Ai, que foto bonita também. Cadê? Eu estou vendo ela aqui, ó. Qual das duas? Você? Parabéns. Vem pegar seu prêmio. Aí também, ao final, você aguarda um pouquinho para você receber uma assinatura. Ai, esse livro. Olha. Parabéns. Inteligência emocional, assim, é incrível. Olha, eu já quero dar spoiler de tudo. Eu fico lendo, aí tudo que a pessoa pega, eu falo, lê, porque você vai gostar. Aí eu tenho que me segurar, porque senão eu já começo a contar a história também. Vamos ver. Você vai ter mais algum? Será? Será que tem mais algum sorteado? Acho que não. Depois a gente abre para mais alguém, tá bom? Helenice tinha apontado para mim que tinha pergunta. Aqui no cantinho. Lá, é bem do cantinho, ó. Aquele cantinho, ele é o cantinho da surpresa. Estou aqui com a Roberta. Ela vai fazer uma pergunta. Na realidade, é uma pergunta curiosa, né, de autores, assim. Eu participei de uma oficina como intérprete e o autor ele fez uma menção que para a escrita, né, criativa, uma palavra puxa a outra. Você não tem que ter uma ideia do nada e falar assim, agora eu vou criar uma coisa mirabolante, né? Então ele falou, olha, o pessoal, até era os alunos da EJA, lá de Cotia, que participaram na biblioteca, uma parceria bem bacana. E aí ele comentou, né, olha, uma palavrinha e depois você vai puxando, né? Aí a minha curiosidade para vocês, enquanto autores, pensando nisso, na escrita que vem, né, lá para a galerinha, para os pequenos, como é que funciona esse processo criativo do escritor de literatura infantil? É assim também, uma palavra puxa a outra, ou tem algumas inspirações? Como é que funciona? Nossa, pergunta boa. Bom, Ai, gente, palma para a pergunta, porque pergunta boa. É interessante a pergunta, porque eu acredito exatamente nisso.
Na medida em que eu escrevo poesia, ou a pouquíssima prosa que eu escrevo tem um conteúdo poético muito forte, eu acredito naquela máxima eu vou citar o poeta francês, Mallarmé. Ele diz o seguinte, que poesia se faz com palavras e não com ideias. Evidentemente, a partir dessa premissa, eu acredito piamente que a poesia se faz com palavras que puxam outras palavras. Eu acredito nesse encadeamento mágico, quase mágico. Não acho que faço... É um trabalho de operário. Quando eu faço poemas metrificados, a muito custo, é um trabalho de operário. Então, eu não acredito assim só na inspiração pura e simples, não. Mas ainda na sonoridade da palavra, nessa coisa de uma palavra buscar por atração, né, outras palavras. Acredito no resgate. Eu vou falar palavra, até cansar vocês agora. A pergunta fala sobre palavras. Eu acredito que uma palavra fica orbitando outra, entendeu? Eu vou contar uma coisa curiosa. Eu aprendi isso em algum momento, nos meus estudos, que, normalmente, eu não sei se essa realidade já mudou, né, se tem outros pensadores a respeito, que a gente tem um acervo de 600 palavras. Você conversa com qualquer pessoa, até uma pessoa não letrada, você conversa, você se comunica, normalmente ela se comunica com você. Quando você está trabalhando, dando aula, estudando, escrevendo, esse vocabulário, esse acervo aumenta para cerca de 3.000 palavras. Eu estou chutando, mas eu quero dizer com isso que as palavras, elas vêm a você da mesma maneira que elas podem desaparecer se você não ficar brincando com elas, né? Então, como eu escrevo constantemente, e nem tudo que eu escrevo eu vejo que é publicável, às vezes eu descubro no meio do caminho que não vale a pena, eu estou o tempo todo trabalhando com essas palavras. Algumas parecem até um tanto quanto snobs, não é verdade. São palavras que eu temo em impedir que elas se percam, porque as palavras vão desaparecendo. Elas me lembram alguns animais em extinção. Hoje, sobretudo hoje, com as redes sociais, com a comunicação pelo WhatsApp, você nota que as palavras viraram quase um código, né? E algumas, realmente, a língua é um código, mas algumas comunicações são tão codificadas que você só entende se você pertencer àquela tribo, não é verdade? Então, quando eu escrevo, eu quero dar oportunidade para a criança, e mais ainda para os professores. Não sei se é um pouco de prepotência, arrogância da minha parte, mas eu não escrevo só para a criança, eu escrevo para a criança, para os professores que vão administrar esse trabalho que eu faço, e os pais que vão ler essas histórias, né, quando as crianças chegarem em casa. Sem nenhuma arrogância, eu gosto de escrever para a criança, mas alcançando um pouquinho do intelecto dos pais, passando nesse meio de caminho pelos professores e professoras. É natural. Se você lê um livro que você não veja a menor graça, você, leitor, leitora, você também não vai sentir muita graça de contar, de ler, de reler para os seus filhos, para as suas filhas, para os seus leitores, leitoras, né? Para os seus, eu digo assim, naquela leitura compartilhada, onde você lê e a criança ouve. Ou então você lê em conjunto com a criança. Eu sei o seguinte, o livro tem que ser encantador também para os professores e professoras e para os pais. Eu, pelo menos, eu tenho essa preocupação, essa necessidade de chegar a esse resultado. Quando eu acho que o livro chegou a esse resultado, sempre com palavras, atraindo palavras, eu me dou por satisfeito. E aí eu vou relê-lo 3, 4 meses depois, porque, geralmente, apesar de eu me sentir satisfeito, ele ainda não está suficientemente maduro. Eu acho que é um trabalho que você leva muito tempo para dizer assim, está pronto, né? E é isso, eu acredito na palavra. Quando eu me encantei, eu participei de um concurso de poesia quando eu era adolescente, e
o pessoal da comissão julgadora, um dos membros da comissão julgadora era o Ferreira Goulart. Como eu fui selecionado para aquela coletânea, eu me senti extremamente lisonjeado. Nossa, então, o que aconteceu? Eu me apaixonei pela poesia, naturalmente. Sim. E sou um apaixonado eterno pelo valor mágico, quase sagrado da palavra. Isso fica muito evidente nos textos do Milton. Tem um livro dele que faz parte da coleção do Cantando e Contando, que chama Formiga. Eu acho sensacional esse livro, porque, para a criança, ela vai ter aquele primeiro impacto simbólico de olhar para esse bichinho tão pequenininho, mas ele te convida a pensar nas posições sociais de uma forma tão singela, e aí entra as camadas de sentido, que são o amadurecimento, né? Com a palavra, ela vai tomando proporção conforme a gente vai crescendo e se apropriando daquele código e daqueles signos, né? E os signos que estão para além do significado, que são aqueles signos que são nossos, né? Eu queria falar um pouco sobre a coisa da inspiração, o que o Milton colocou. São palavras de um poeta, né? Eu não sou poeta e eu adoraria. Eu já falei para ele hoje de manhã que eu morro de inveja. E, na verdade, tem uma coisa que é assim: tem essa busca de uma palavra que puxa outra, tem a inspiração, tem uma construção que você trabalha muito para que ela venha, mas tem uma coisa também que é a nossa intenção. A intenção do autor. Então, quando está aqui, que barulho é esse, Mitaí, que não é um livro despretensioso. Eu queria falar de medo. Eu contava histórias em hospital, e criança hospitalizada tem medo de tudo, tem medo até do contador de história que entra para contar a história para ele. Tem medo do médico, da enfermeira, de quem vai fazer o curativo, tem medo de tudo. Eu queria falar do medo. Então, eu pensei muito em como eu ia falar do medo. Então, não bastou uma palavra puxar a outra. Houve um processo de construção. Eu contava histórias numa escola, e uma vez, e era um processo assim, eu contava para todas as turmas. Só que eu tinha que contar a mesma história para todas as turmas, e cada vez de uma maneira diferente, porque, para o berçário, eu contava com tecidos, com música, né, com pequenas rimas, diferentemente da galera de 5 anos, que eu contava a mesma história como ela era, ou com pequenas modificações, enfim. Então, um dia eu chego na escola e um menininho de 3 ou 4 anos me pede para eu contar João e Maria. Aí eu falei: olha, Henrique, eu vou contar, mas primeiro eu tenho que contar a história que eu preparei, porque tinha um vínculo lá com o programa, era Dia do Meio Ambiente. Blá. Mas você conta João e Maria? Conto. Aí contei a história do tal do meio ambiente para seguir o programa da escola, e depois puxei e contei João e Maria. Quando eu terminei, ele falou: conta de novo. Aí, quando eu terminei, conta de novo. Aí contei de novo pela 3ª vez. Aí ele foi para a sala dele, porque terminou o intervalo, e eu fui para a coordenação. O que está acontecendo com o Henrique? Nada, não, nada. Ele pediu 1 milhão de vezes para eu contar João e Maria. E qual é a história de João e Maria? É uma história de abandono, né, minha gente? O que está acontecendo com essa criança que precisa ouvir João e Maria, para fazer a tal da ponte que a gente falou de manhã? Né? Ele precisava ouvir que alguma coisa ia dar certo. Não está acontecendo nada, não. Chama a professora. A professora vem: não, sabe o que é? Os pais estão se separando, mas está tudo certo, está indo no psicólogo. Não, pode estar tudo certo, pode estar indo no psicólogo, mas está doendo para caramba. Isso me deu vontade de escrever um livro sobre separação. Então, percebe a vivência da gente, e acabei escrevendo, um livro foi lançado mais tarde, que tratava da separação, um garoto cujos pais vão se separar. Me deu muito trabalho, me doeu muito,
porque separação é doloroso mesmo. Então, não bastou a inspiração, não bastou uma palavra atrás de uma palavra, tinha que ter uma intenção minha de estar me colocando numa angústia que acabou sendo minha no momento em que eu percebi o sofrimento do Henrique. Então, eu acho que o autor tem também isso. Não é só inspiração, é muito trabalho também. Tá? É muita percepção e, sobretudo, muito respeito pelo que você está fazendo. É isso. E é isso. E eu, assim, se você me permite, né, falar também, complementar ou vir aqui e me atrever a me intrometer na sua fala, nesse livro, inclusive, do Que Barulho é Esse, Mitaí? É um livro tão delicado que, se formos pensar assim, na questão da inteligência emocional, que a gente está falando tanto o tempo todo, né? A maximização dos medos e a origem deles mesmo. E como é um livro que não é infantil, porque nós também temos tantos medos que a gente tem vergonha de falar para os outros, porque disseram para a gente que era tão diminuto, né, que era tão bobagem aquilo. Então, esses livros, eles acabam nos abraçando a nossa criança interior, né? Como é potente, né, a literatura infantil. Porque teve até uma situação em uma das formações que eu fiz, e uma professora falou assim: nossa, nunca mais eu vou olhar para um livro infantil da mesma forma. Porque o livro infantil ele é carregado também de filosofia. Né, porque ele está tentando nos relembrar a humanização, né, de uma forma lúdica, na brincadeira, na beleza, né, nas metáforas da natureza, como o Milton traz. Nos arquétipos, isso mesmo. Nossa, que delícia. Obrigada. Bom, pessoal, agora a gente vai começar a nossa brincadeira do quiz, porque nós estamos chegando ao final, infelizmente. Ai, já. Que pena, né? Eu também fico chateada. Vamos fazer o quiz. Tirem o telefone do Luciano, porque ele não pode brincar. Vai entrar aqui no nosso telão o QR Code para a gente acessar a plataforma do quiz. Agora é a hora de saber se vocês prestaram atenção. Viu? As meninas aqui também, eu quero ver se prestaram atenção. Agora é a hora da prova. A gente está falando tanto, né, de aproveitar a literatura e não só ser um produto, mas eu sou a Hipócrates. Então, vamos lá para a prova. Vai aparecer o QR Code. Para que vocês consigam jogar sem ter problemas com a internet, não saiam da página. Por mais que esteja carregando e entrando os jogadores, não saiam da página, tá bom? Porque senão vocês vão ter dificuldade depois. São algumas perguntinhas. E aí, já vai colocar aqui no telão. Tem prêmio, gente. Prêmio, que é a parte gostosa. De entrar numa brincadeira, né? E ainda mais que... sim, a bag. É uma bag com caderno e caneta. E aí tem os livros dos autores, tá? Entrou ali agora o QR Code, quem quiser fazer a leitura... Pode começar a fazer a inscrição. Vai aparecer o nomezinho de vocês. Só lembrando que só valida o ganhador quem está seguindo a Elo Editora e a Perabook, que são os 2 selos do Grupo Elo Editorial. Tá bom? O Luciano. Eu não ia falar, mas agora eu vou contar, então. O tempo de resposta computa na pontuação, tá, gente? Então, quanto mais rápido responde, a pontuação melhora. Luciano. Não, só faz volume ali. Não pode. É porque senão é marmelada, né, gente? Não pode. Podem entrar. Se não conseguir entrar direto, né, para colocar o avatar, pode colocar o PIN do jogo, que alguns ele acaba travando. Mas é só colocar o PIN que dá certinho, tá bom? Podem vir aqui na frente, tá? Para poder fazer a leitura. Quem tiver com dificuldade, pode vir aqui na frente. Quem já acessou, pode mandar o link por WhatsApp, para quem, né, tem o número. Vamos ver quantos jogadores. Já entraram 21. 22. Roberta, Shirley.
A Valdelícia, eu conheço a Valdelícia. Nós trabalhamos juntas já. A Roberta, Plinta, Patrícia, Bianca, Deinha, Vera Cristina, Pati Francisco. Vamos lá, eu vou dar mais um tempinho para vocês entrarem. Ah, olha só, o bullying começa dentro da Secretaria de Educação. Daqui a pouco eu abro para denúncia. Fazendo bullying com a colega de trabalho? Não pode. Respeita a coleguinha. Tem que respeitar a coleguinha. Vamos lá? Ó, já temos 28 participantes. Todo mundo... Isso, aponta que ele entra. Esse QR Code ele é dos bons. Aqui do lado, todo mundo já conseguiu? Conseguiram, meninas? Conseguiu? Conseguiu? Isso. Vou dar mais um tempinho, tá? Porque agora ainda por enquanto é treino. Quem ainda não entrou nas redes sociais para seguir, agora é a hora. Porque depois que sair o ganhador e não estiver seguindo, não leva o prêmio. Aí não adianta. Vamos lá. Podemos começar? Vou esperar só mais um pouquinho, porque tem só 33 ainda. Ó, agora entrou a Ivonete, a Patrícia Abreu, Bruna, Lu, a Maga, Deia, Vera Cristina, Rúbia, Shirley, a Pati Conte, Roberta. Vamos lá, vamos entrar, mais alguns. Teve alguém que acabou saindo. Não pode sair da página, tá? Entrou, aguarda um pouquinho, vai ficar aí na espera um pouquinho, tá? Porque senão vocês vão ter dificuldade de conectar de novo, tá bom? E aí, lembrando que o tempo de resposta, ele conta. Se vocês saem da página, ele vai ficar mais lento. Podemos começar, então? Vamos lá, iniciar. Começou, agora é a hora da verdade. Agora aqui ninguém mais é amigo de ninguém. Vamos lá, o quiz do Fala Educador. Começou o quiz. O autor Milton Célio, além de autor, ele é professor, cantor e advogado, poeta, professor e advogado. Ele é um grande sonhador, um leitor compulsivo. Se tiver muitas respostas de professor, cantor e advogado, ele vai dar um tostão da voz dele pra gente. Então, fica a dica. Ah lá, poeta, professor e advogado. Ai, gente, ele tá doido para cantar. Próxima. Ah lá, pontuação. A Maga. Você mentiu o seu nome? Ah, Luciano! Luciano. Bom, a Magá tá na frente. 944. Vamos lá. Dá para virar o jogo, porque a gente viu de manhã que dá. Verdadeiro ou falso? Para a autora Vanessa Merick, a narrativa é uma poderosa forma de expressão artística capaz de transformar vidas. Isso é verdadeiro ou é falso? Vocês acham que não? Que ela acha que as narrativas é só para passar o tempo, uma bobagem da vida, né? Olha, foi unânime, verdadeiro. Tá vendo como eles prestaram atenção? Eles dão aula, muito bem, avançar. Vamos ver esse placar, gente. Ah lá, Luciano foi desbancado. Uau, a Denise, gente, eu não tinha visto ela no placar ainda, ela já subiu, já chegou chegando, hein? Ó, se eu fosse a Maga, eu ficava esperta, porque dá tempo de virar. Olha lá o desenho da Denise. Ela já se coroou, gente. Ela está se autoproclamando já a rainha do jogo. Vamos avançar. Agora é um quiz. Complete o nome do livro de Vanessa Merick. Mitaí conta até 10. Mitaí conta até cansar. Mitaí conta até 1000. E Mitaí conta até onde ela sabe. Porque ela também não é obrigada a ficar tentando o que ela não sabe. E olha, fica a dica de uma leitura muito gostosa esse livro. Que ele mistura matemática, letramento matemático com literatura. É um livro muito gostoso.
Aqui, olha só, 22. Mitaí conta até 10. Muito bem. Vamos ver o placar. Ah lá, olha lá. A Déia desbancou a Denise. A Denise ficou até, ó, borocochô. Mas quem sabe, Denise? Agora, a Magá tá liderando. Quem é a Magá? Levanta a mão. Ai, Magá. É o cantinho, gente. Esse cantinho. E ela tá no lugar do Leandro, viu? Só vou falar. O Leandro tava sentadinho ali quando ele ganhou. Como diz minha filha, é o cantinho da sorte. Vamos avançar. Quiz. Qual o autor desta obra? Essa está difícil. Nossa, eu acho que vai ter que pensar bastante, porque essa está difícil. É a Vanessa Meriqui, Milton Célio, Cláudio Fragata ou a Fabiana Prando? Quem será o autor? Tá difícil essa, né? Vamos lá. Eu dei umas de mão beijada. Oh, muito bem, muito bem. Quem errou é porque, assim, errou o dedo só se confundiu na cor. Eu entendo, acontece. Avançar, vamos lá. Gente, ninguém pode com ela. Ah, não, vocês não viram a cara de deboche, tá? A cara do deboche ela fez pra mim. A Denise, ó, ficou até mais felizinha, porque ela subiu um pouquinho. A Roberta, eu não tinha visto ela aqui, ela surgiu. Roberta, cadê você? Ah lá, a Roberta, ela entrou pra jogo. Avançar. Verdadeiro ou falso? Esse encontro com os gestores de Cotia e os autores Milton Célio e Vanessa Meriqui está incrível. Isso é verdadeiro ou falso? Essa tá difícil, hein? Eu acho que tá difícil. Vamos ver, é verdade? Muito bem! Ufa! Todo mundo... então, que essa é aquela pergunta que nos denuncia, né? Vamos avançar. Vamos ver agora o placar final. O placar final. Agora é a hora. Fala, Educador, o pódio. Em terceiro lugar, a Roberta. Cadê a Roberta? A Denise, em segundo lugar. E vamos ver, Magá, surpreendendo a todos. É a nossa Rebeca Andrade. Vem, vencedores, vem receber os prêmios de vocês. Parabéns. Ó, a Roberta, Denise, sim. Aqui, ó, vai pegar esses livros. Ai, a internet ali é boa. Também estou desconfiada que o negócio está ali, o mel está ali. Como amanhã tem mais, não entrega o ouro para o pessoal amanhã. Amanhã o Luciano vai sentar ali. Só que amanhã são outras perguntas. Parabéns, gente. Depois a gente abre para pegar os autógrafos, tá bom? Isso, a gente abre daqui a pouquinho para pegar os autógrafos. Imagina. Ah, parabéns, gente. Sacolinha. Da sacolinha dela também. Porque a gente vira inimigo quando não ganha sacola. Eu sou assim. Adoro. Ah, tá aqui com... me entregando. Eu não falei que a gente adora uma sacola. Eu falei, gente. Eu não menti. Eu não escondi que eu não gostava. Eu, ó, bem guardadinha aqui pra mim. Escondi. Não, ela quer a minha sacola. Levou a minha sacola. Bom, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Foi incrível. Obrigada, Vanessa, Milton, pela oportunidade, pela disponibilidade. Eu é que agradeço, foi gostoso, foi uma brincadeira boa, um papo bom. Quero voltar, quero mais. Também achei que foi pouco. Obrigada. Foi bom, mas eu quero voltar. Ah, é sempre bom, né? Pessoal, obrigado, antes de qualquer coisa. E vou lembrar muito desse dia aqui com vocês. Obrigado mesmo, de coração, tá bom? Até uma próxima oportunidade.
Obrigada, gente. Palmas para o pessoal de Cotia. Pela participação de vocês, que enriqueceram esse bate-papo. A gente não promete soluções, porque estamos todos na caminhada, né? Mas essa troca ela é muito valiosa, né? E é isso que a gente precisa, é o diálogo, né? Dentro das escolas, a gente quer oportunizar situações de troca, de diálogo. E é isso, vocês trazendo os questionamentos, as experiências, isso é muito gostoso e gratificante. Quem sabe mais, né? Obrigada, gente. Obrigada mesmo.